24 horas todos os dias consigo. Rádio Pernas. A voz do Ribatejo. E Dr. Manuel Penteado, muito boa tarde, bem-vindo uma vez mais aqui ao Via Direta, nesta segunda, quarta-feira, para continuarmos a falar de fiscalidade. Muito obrigado, eu é que agradeço a oportunidade que me dá, no sentido de poder ajudar quem anda tão maltratado neste país. Eu estou a falar designadamente dos cidadãos, e tendo em conta o plano fiscal, e portanto estamos aqui no sentido de prestar a nossa colaboração para melhor esclarecer e para melhor percebermos algumas questões que são desde logo emergentes com o plano fiscal. De qualquer forma, tive o cuidado de ver também a página oficial dos técnicos oficiais de conta. Penso que é importante lançarmos também aqui este desafio e, a propósito, fazermos aqui um balanço e talvez um resumo daquilo que aconteceu na passada semana e na passada quarta-feira, nesta primeira conversa. Estão aqui alguns dados interessantes que servem também para resumirmos aquilo que falámos na passada semana. Os contribuintes portugueses estão a perder direitos e garantias face à administração fiscal. Esta é a grande e preocupante conclusão também de um ciclo de conferências que tem acontecido sobre os direitos e garantias dos contribuintes. Deixando aqui também algumas expressões, neste caso agarramos aqui no professor universitário António Carlos Santos, que considera que a Lei Geral Tributária foi e é um razoável fracasso. Está convencido que muitas das intervenções da administração fiscal não existiriam se houvesse verdadeira responsabilidade do Estado e dos agentes administrativos. E como as dúvidas sobre a atuação do fisco são muitas, a intervenção deste professor universitário também não acabou sem deixar aqui algumas questões. E neste caso vamos aqui agarrar apenas em dois exemplos. Uma das questões: será que foi rompido o equilíbrio entre a Lei Geral Tributária e os direitos dos contribuintes, sempre em prejuízo destes? É uma das questões que acaba também por colocar. Podíamos começar, talvez, aqui a tentar obter uma resposta a este desafio que foi aqui lançado por este professor universitário, António Carlos Santos, que faz então referência a esta questão nos seus habituais discursos e concretamente nestas conferências sobre os direitos e as garantias dos contribuintes. E depois deixa aqui também como exemplo uma segunda: será que a coberto da eficácia não estaremos a assistir a uma verdadeira contra-reforma? Temos talvez agarrar nestas duas questões para começarmos a falar de fiscalidade. São duas questões pertinentes que eu sem desprestigiar o que disse realmente o académico em causa, gostaria de comentar. A primeira tem a ver com a Lei Geral Tributária, abandonar o seu dispositivo normativo em prejuízo dos sujeitos passivos é uma coisa que está completamente arredada da verdade legislativa, da verdade, diga-se passagem, constitucional, acima de tudo, da verdade constitucional, porque a Lei Geral Tributária, a exemplo de anos anteriores, diga-se passagem, esta lei não existia. Esta lei existe há cerca de 20 anos. Esta lei não existia. Esta lei age perante todas as normas fiscais como a matriz das normas fiscais. Na verdade, temos que crer, quer queiramos, quer não, que o Estado é uma instituição bastante complexa. O Estado é um todo. Eu, quando falo neste Estado que estou a referir, é o Estado de Administração, e eventualmente há sempre de uma parte ou do outro, de um ou outro funcionário, melhor dizendo, algum esquecimento, ou seja, algum romper
com a situação do que naturalmente manifesta a Lei Geral Tributária, mas para isso naturalmente há as pessoas indicadas, há os juristas, há os fiscalistas, há designadamente os técnicos oficiais de contas que têm a obrigação designadamente de pugnar pela aplicação da Lei Geral Tributária. Ou seja, a Lei Geral Tributária, eu diria que não pode morrer solteira. O que eu quero dizer com isto é exatamente o seguinte, é que todas as normas estão ali tipificadas e quando falo na matriz, ou seja, é uma lei que é criada para defender os interesses, acima de tudo, dos contribuintes relativamente ao procedimento do Estado, pois naturalmente ela não permite, eventualmente, que seja violada, assim como não permite a violação de qualquer outra lei, sendo o ato ineficaz, podendo ser ao mesmo tempo nulo ou anulável, não é? É anulável quando a situação não é tão grave assim, é nulo quando fere de dignidade os direitos, liberdades e garantias conferidos pela Constituição da República aos próprios contribuintes. E, portanto, são dois regimes sancionatórios, como percebe, que fundamentalmente terão que ser devidamente escalpelizados, terão que ser devidamente, relativamente ao assunto em causa, teremos que ver, naturalmente, o que é que se passa com a exposição, e neste caso, a exposição expressa, ou seja, escrita, entre o sujeito passivo, o seu representante e o Estado, para que naturalmente saibamos quais foram as medidas tomadas pelo Estado em certa e determinada altura. Portanto, volto a dizer, a Lei Geral Tributária, para além de ser um diploma que fundamentalmente é também complexo, todo ele é muito complexo, todo o sistema fiscal é muito complexo, exige exatamente o respeito absoluto da administração fiscal. Portanto, a administração fiscal, volto a dizer, não pode morrer solteira. Quanto à eficácia de outros meios de reforma da lei, ou seja, de alguma habilidade que possa também existir aqui, eu já foquei exatamente o assunto há pouco e disse que a violação da lei determina a sua nulidade, não é? Ou anulabilidade, que fundamentalmente a anulabilidade que deve ser pedida num espaço restrito, a nulidade é evocada a todo o tempo por qualquer pessoa e torna o ato exatamente nulo, porque ele viola a lei e a eficácia da lei tem que ser cumprida, porque, para tanto, existe exatamente, primeiro a Lei Geral Tributária, depois existe, depois mais em cima de todas estas leis, num plano hierárquico, existe exatamente a Constituição da República Portuguesa e, portanto, ninguém, nem o cidadão sujeito passivo, nem o cidadão sujeito ativo, que é o Estado de Administração, pode eventualmente ignorar. Portanto, reformar ou não é toda uma questão que reformar ou tentar reformar ou não as leis fiscais existentes, enfim, será um procedimento evasivo, será uma situação pura e simplesmente lamentável, porque a verdade é esta, desde que haja justiça, o Estado está sujeito à mesma justiça que qualquer de nós está, não é? Eu ficaria por aqui relativamente a todas estas questões. Portanto, eu não dou crédito a situações de eficácia de possíveis contra-reformas, porque elas não podem existir. Elas não podem existir, estão devidamente regulamentadas para que os procedimentos são devidamente regulamentados para que não se possa arredar deles as situações que eventualmente lhe dizem respeito. Claro que há sempre aqueles que tentam abusar, naturalmente, enfim, com alguma interpretação subjetiva das situações. Bom, mas a lei, para além da interpretação subjetiva, atende, acima de tudo, à interpretação objetiva da norma, não é? E a norma não deixa dúvidas. Quando existe norma, ela foi feita para cumprir. As leis são gerais e abstratas, não é? São gerais porque abrangem toda a gente, são abstratas, não se dedicam a ninguém especial, e depois, por outro lado, as suas normas são imperativas. E depois temos de ver também aqui o outro lado, é quando falamos desta forma e avaliamos tudo isto em termos de deveres e direitos do contribuinte, não olhamos só para o contribuinte, também acabamos por olhar para o Estado português. A propósito, houve até um desafio que foi lançado por um jornalista num canal de televisão, que foi um bocado como que um pedido à REN e à Galp
para ensinarem o país também a escapar aos impostos. Isto teve a ver com aquelas situações, enfim, que foram do conhecimento de todos, a Galp e a REN, que não pagaram a contribuição extraordinária sobre o setor energético. Em casa estavam 60 milhões de euros com a contribuição extraordinária para este setor. O Estado esperava arrecadar na altura 150 milhões de euros, mas também sabemos que o Estado já atuou e já houve uma fiscalização, tanto na Galp como na REN, precisamente para que fosse cumprido este dever. Quanto à questão dos sujeitos passivos, não há dúvida nenhuma que os impostos deverão ser pagos na proporção das mais-valias, ou seja, do rendimento obtido relativamente a certo determinado período. Isto quer dizer que não há na lei cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Quer isto dizer, por maior que seja a empresa neste país, por mais pequenina que seja a empresa neste país, qualquer deles está sujeito à mesma lei. E não seria justo, de forma nenhuma, obrigar o pequeno contribuinte a pagar imposto quando uma Galp, uma REN, supostamente, ou qualquer outra, eventualmente não fosse obrigada a pagar o mesmo imposto nas mesmas circunstâncias. Portanto, o que temos aqui é a regra da proporcionalidade, não é? As coisas têm que ser proporcionais e têm que ser, obviamente, o vínculo da eficácia dos serviços de Estado. Claro que eu tive a oportunidade de ouvir o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado disse uma coisa que me agradou, não obstante eu não estar de acordo com ele em muitas das situações das suas intervenções. Nesta dou-lhe os parabéns. É que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que não há pessoas diferentes na lei portuguesa. Não é? E realmente e até às últimas consequências para naturalmente obrigar estas empresas a pagar aquilo que seria de justo valor. Assim sendo, volto a dizer, o Sr. Secretário de Estado, com o qual muitas vezes não concordo com as suas intervenções, está de parabéns. Um excelente trabalho. Ora, para hoje, estava aqui e havia também a promessa de falarmos em alguns impostos. Obrigatoriamente vamos ter que falar aqui do IRS, aliás, que já é tão conhecido e tão falado nas famílias portuguesas e concretamente nestas mudanças no IRS para 2015, isto quase nas vésperas, não é? De estar na altura de colocarmos e cada família portuguesa colocar o seu IRS. Bom, verdade, o IRS, como todos nós sabemos, é um imposto, é uma incidência real, é um imposto que recai exatamente sobre um conjunto de categorias, que passo a enunciar, são do conhecimento de todos, mas eu passo a enunciar, não quero mais. A categoria A, a que tem a ver com rendimentos de trabalho dependente, a categoria B, que tem a ver com rendimentos empresariais e profissionais, uma categoria E, que tem a ver com rendimentos de capitais, que ainda há pessoas, enfim, que usam e abusam destes rendimentos, ainda bem. A categoria F, que tem a ver com rendimentos perdiais, com aquilo que habitualmente chamamos rendas. A categoria G, que tem a ver com incrementos patrimoniais, quer isto dizer, obviamente com as mais-valias obtidas através de ganhos exponenciais de vendas, por exemplo, de património, de imóveis, de património móvel ou imóvel, tem a ver com a venda de imóveis, volto a dizer, com a venda de cotas de sociedades, etc, etc. E, por último, os tais famigerados, a famigerada categoria H, que tem a ver com as pensões, que fundamentalmente ao qual os pensionistas, principalmente aqueles menos beneficiados pelo Estado, acabam também por ver penalizadas as suas pobres pensões. Dentro desta perspectiva, eu gostaria de lhe chamar especificamente a atenção para duas situações. A primeira, que tem a ver com uma coisa que as pessoas raramente leem, e muito menos qualquer coisa que tenha a ver com leis. Isto não terá a ver com uma lei, isto é a matriz de todas as leis, é a Constituição da República, que eu aconselho todos a comprarem. Ou seja, costumava dizer um colega meu que dever-se-á ter em cima da mesinha de cabeceira três coisas. A primeira é a Constituição da República, a segunda, a Bíblia, e a terceira, o número do telefone do advogado. Isto realmente eu achei tanta piada a isto que não resisti a trazer-vos esta trilogia. A verdade é esta. Diz o artigo 104 da Constituição
que o imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será único e progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar. Eu pergunto, será assim? Bom, enfim, cada um fará o seu juízo de valor. Depois diz também o seu número 4, que a tributação do consumo visa adaptar a estrutura do consumo à evolução das necessidades do desenvolvimento económico e da justiça social, devendo honorar os consumos de luxo. E eu pergunto, novamente, mas será mesmo assim? Bom, volto a dizer, a resposta ficará em cada um de nós. Na certeza, porém, que a verdade é que, já o disse há pouco e volto a dizê-lo, que neste país preocupa-se mais em taxar aqueles com menores rendimentos do que taxar aqueles que têm grandes rendimentos. Por outro lado, quando falamos relativamente aos direitos da situação dos cidadãos, e falamos designadamente na LGT, na Lei Geral Tributária, eu gostaria de evocar aqui outra situação. É que, tendo em conta que as normas estão devidamente tipificadas no ordenamento jurídico português, a verdade é esta. Eu ponho esta questão. Uma vez que os cidadãos têm direito às suas próprias defesas, que estão devidamente consignadas também na lei, e mais à frente falaremos nelas, noutras sessões, designadamente noutras sessões, importaria aqui referir que dentro da perspectiva da forma como são honorados os impostos, dentro da perspectiva dos escalões do IRS previstos na tabela do artigo 68. Falando ainda na perspectiva, diga-se passagem, dos cortes dos benefícios fiscais, eu diria o seguinte: a verdade é que estamos aqui perante uma situação sem fim. E esta situação sem fim, designadamente, quanto aos cortes dos benefícios fiscais, e quando falo de benefícios fiscais, falo em despesas da saúde, em despesas com cultura, em despesas com as habitações, designadamente aquelas que pagamos elevados juros à banca. Falo designadamente, enfim, numa série de despesas. A verdade é esta: o Estado continua, orçamento por orçamento, a diminuir essas despesas. Meus caros amigos, isto tem um nome específico em termos académicos. Isto chama-se anestesia fiscal. E a anestesia fiscal existe exatamente, ou seja, este chavão quer pura e simplesmente enunciar que as pessoas estão a pagar mais imposto sem darem por isso. Ou seja, se fazem despesas, essas despesas não são aceitas, ou há cortes significativos nessas despesas, o mesmo será dizer que deixam mais matéria para ser tributada. E há um aumento de imposto. Há um aumento indireto do imposto. Portanto, é uma anestesia fiscal, tal e qual como é aquela anestesia que nós levamos quando vamos ao dentista, para não termos a dor da extração do dente, porque naturalmente assim não conseguiríamos, nem o dentista conseguiria arrancar-nos o dente, nem nós suportaríamos a própria dor. Portanto, isto é uma dorzinha, é mais uma dorzinha que o Estado reserva para o contribuinte. Quer dizer, não podendo aumentar os impostos, o Estado o que faz é, não os aumenta diretamente, aumenta-os indiretamente. A certeza, porém, que temos outras situações que, para além dos benefícios fiscais, são todas as outras situações que têm a ver com o aumento da reforma para 66 anos de idade, o corte de 95 milhões de euros na Justiça, o corte de 300 milhões no Serviço Nacional de Saúde, o corte de 0,3% na despesa primária dos ministérios, que eu não consigo perceber que corte é este, que não tem qualquer tipo de expressão, o aumento do imposto de circulação nos carros a gasóleo, quando naturalmente o carro a gasóleo é utilizado não como objeto de luxo, mas como objeto de trabalho, não é? E ficaria para já por aqui, para não evocar outras situações que eventualmente têm a ver com outra forma
indireta de, naturalmente, aumentar o imposto, é que lhe chamam sobrettaxa. E, neste momento, a sobretaxa de IRS é de 3,5% para o 2014. Aliás, há aqui especialistas que defendem a fiscalidade verde vai fazer aumentar os impostos, por sua vez vai-se pagar menos impostos. Isto é quase um contrassenso. Aliás, na prática, defende-se, e os especialistas, e neste caso principalmente os governantes, acabam por defender que vamos ter uma baixa de impostos. Efetivamente, vamos ou não ter? Nós conhecemos, e através das novas normas, conhecemos aqui, enfim, algumas novidades. O caso do quociente familiar de 0,3% por cada dependente ou ascendente. Temos também as despesas familiares com uma dedução até 600 euros. Enfim, isto é um pau de dois bicos. Temos também aqui os vales sociais, tributação separada, o alargamento do conceito de dependente, também a isenção de mais valias obtidas pela alienação de casas de habitação. Temos aqui, por acaso é curioso este dado, já vamos falar dele, o apoio à mobilidade geográfica, que tanto se fala na mobilidade e principalmente na função pública. Eu acho que isto vai interessar a todos. Também temos aqui o apoio ao empreendedorismo individual, a isenção da tributação de atos isolados até 4 vezes o IAS, o alargamento das despesas dedutíveis no âmbito dos rendimentos prediais, o alargamento do incentivo fiscal à poupança, que até aqui tinha sido cortado, os PPRs e tudo isto que não contava para o Totoloto, neste caso não contava para o IRS, que agora passam a ter de facto algumas vantagens para o IRS das famílias portuguesas. Enfim, temos aqui um conjunto de medidas. Com tudo isto, vamos pagar menos ou vamos continuar a pagar mais IRS? Na minha ótica, eu volto a manter o que disse há pouco. Este país continua, ou seja, este estado de administração fundamentalmente quer fazer crer às pessoas que lhe traz um cabazinho de prendas de Natal. Bom, se traz um cabazinho de prendas de Natal, à partida eu aconselho as pessoas a não comerem aquilo que o Estado lhes dá, porque naturalmente são presentes envenenados. O que quer dizer, enfim, que realmente é pouco aconselhável. Na perspectiva de fundamentalmente o IRS poder naturalmente trazer algum benefício, ou seja, a tal fiscalidade verde, eu diria que comecemos logo para a tabela do artigo 68, que fundamentalmente determina que um rendimento coletável até 7.000 euros é tributado a 14,5%. Bom, mas entretanto vamos ao terceiro escalão da tabela, não é? Que de mais de 20.000 euros até 40.000, portanto estamos a falar do triplo ou enfim, do quádruplo ou mais ainda, relativamente ao rendimento mínimo, é tributado a 37%. Eu pergunto quem é que este imposto beneficia? Se é fundamentalmente quem tem mais rendimentos ou se é naturalmente quem tem menos rendimentos. Obviamente eu não tenho dúvida em afirmar que este imposto só está a beneficiar quem tem rendimentos mais altos. Na certeza, porém, que eu costumo dizer, vamos lá ver, eu costumo dizer que seria uma prática interessante deste governo, fundamentalmente, criar um imposto sobre a riqueza, não é? Um imposto suplementar sobre a riqueza. Mais, um imposto suplementar sobre os objetos de luxo, não é? E já que naturalmente a lei o prevê, por que não? Ou seja, por que não designadamente manter ou não manter, vamos falar do outro imposto, do IVA, neste caso o imposto sobre consumo, não é imposto direto. Por que não manter as taxas de IVA ou até reduzir em alguns casos, não é? E fundamentalmente tributar os objetos de luxo, como os carros de grande cilindrada, de marcas conhecidas de grande cilindrada, como por exemplo as pulseiras de ouro, os fios de ouro, as esmeraldas, enfim, uma série de objetos de luxo, e esses sim de luxo, que continuam a pagar
23%, que é o mesmo que um indivíduo qualquer de nós paga se for no restaurante e pedir uma sopa, não é? O senhor pede uma sopa, paga 23% sobre a sopa que come, não é? O fulano que compra um carro de 100 mil euros, 200 mil euros, 300 mil euros, paga os mesmos 23% sobre aquilo que está a consumir. Acho da maior injustiça o facto, e portanto gostaria, se alguém nos está a ouvir, que fundamentalmente que discuta esta situação, ou pura e simplesmente que tente fazer alguma coisa no sentido de modificar esta situação. Para mim é de clara injustiça perante o mais desfavorecido. Quanto à situação, volto a dizer, e agora voltando no outro código, que está muito próximo deste código, que é o código que é feito às empresas, às sociedades designadamente, que é o IRC, pois houve uma descida de 25% relativamente a 2013, para em 2014 as empresas serem tributadas a 23%. Eu volto a dizer, bom, para quem é que está voltada esta situação? É para a pequenina empresa que os 2% lhe vão fazer a grande diferença? Ou é para a grande empresa que 2% equivale a dezenas de milhares de euros? A pequena empresa provavelmente nesta altura está a dar prejuízo. Não, a questão é assim, é que o Estado não só está a anular, não só está a liquidar indiretamente a pequena empresa, muitas das vezes a microempresa, muitas vezes a empresa familiar, não é? Como está a proteger exatamente o fulano de grandes rendimentos que devia ser tributado fundamentalmente de uma forma especial. Há pouco falei do chamado imposto sobre a riqueza, pois naturalmente não me escandalizava nada que a situação fosse feita. Acho que era uma forma de fazer justiça relativamente ao sacrifício que o próprio Estado pede ao contribuinte, com menor estrutura, com menores condições, com menor capacidade económica, enfim, e que ainda vai mantendo o emprego e muitas vezes em que condições, não é? Isto está tudo interligado. Nesta nossa conversa nós vamos saltando, mas o objetivo é falar de impostos e falar de contribuintes, tanto empresariais como singulares. De qualquer forma, falou-me aqui em restaurantes, uma refeição que é tributada com 23% de IVA, um automóvel de luxo 300 mil euros leva o mesmo valor, 23% de IVA. Já agora, também no seu ver, os 23% da restauração, tanto se tem falado, qual é o seu entender sobre os 23% na restauração? Tendo em conta que este aumento do IVA na restauração não veio trazer aumentos na própria restauração, veio sim trazer grandes dificuldades, principalmente aos profissionais desta área. Porque é mais um custo, é mais um imposto. Ou seja, pagam mais impostos. Até porque compram produtos com um determinado valor de IVA mais baixo, reduzido, e depois vão ter que fazer, de facto, a dedução a 23%. Paulo, deixe-me que diga que a lei mais antiga do mundo é a lei da oferta e da procura. E não há dúvida nenhuma que temos um excesso de oferta, diga-se passagem, relativamente à procura. O que quer dizer que também nesse âmbito deveria haver mais cuidado na perspectiva da abertura dos vários do crescente aumento das empresas de restauração. A restauração foi o comércio que mais cresceu nos últimos anos. Claro que as pessoas, isto na minha opinião, as pessoas, fundamentalmente, numa perspectiva de não terem o seu emprego, têm que ter um rendimento de trabalho, têm uma família para sustentar e, como tal, recorrem muitas vezes às situações para as quais parece que não é preciso grande especialização, até pelo contrário. A minha opinião é que uma empresa de restauração tem que ter, para além do bom atendimento, tem que ter um profissional sério que possa fundamentalmente conhecer todos estes fenómenos e que possa prosperar relativamente ao sacrifício que faz. Agora, o que eu acho, vamos lá ver, que quando falo na lei da oferta e da procura, digo que a procura diminui. E diminui porquê? Diminui porque a família portuguesa, isto é uma das hipóteses. Poderão haver dezenas de hipóteses, mas uma das hipóteses certamente será esta. Diminui porque, enfim,
Porque a carga é tão grande, ou seja, a incerteza de ter trabalho ou não ter trabalho é tão grande, não é? Porque, enfim, porque por todo um conjunto de situações que eventualmente se geram à volta do cidadão e do cidadão nacional, a verdade é que ele já não recorre, diga-se passagem, aos estabelecimentos de restauração com a frequência que tinham. Claro que 23% de IVA, repare, 23% é quase um quarto do valor daquilo que ele consome, que tem que pagar de imposto, não é? É realmente pesadíssimo, eu diria, não é para o setor, porque no fundo quem paga o IVA, diga-se passagem, é o consumidor, não é? E portanto, a questão é assim, a verdade é que a diferença que existe entre os 13%, tal e qual como era no ano 2013, não é? Para 23% em 2014, a verdade é esta. E ressalvo 2013, não estou bem enquadrado se é 2013 ou 2012. Bom, mas demos por seguro que são 2013. A verdade é esta. É que realmente isto traz um peso significativo, volto a dizer, para o consumidor e desde logo deixa também outro problema para o empresário. É que o empresário, se não tiver clientes, tem que fechar a porta, não é? O empresário criou expectativas, o empresário fez investimentos, o empresário criou emprego e a verdade é que de um momento para o outro vê-se frustrado com toda esta situação. E o Estado não pode ser o gerador da frustração das empresas em Portugal. Pelo contrário, o Estado tem que permitir a criação de empresas no sentido de uma vez por todas, acabarmos com esta calamidade do trabalho, ou seja, da falta de emprego, o chamado emprego involuntário. O desemprego involuntário. Corrijo. A certeza, porém, que a verdade é esta. O caminho não é este. O caminho será seriamente o Estado vir combater a atividade paralela que ainda há muito pouco tempo atrás batia na fasquia dos 40%. Ou seja, um país que tem uma atividade paralela, ou seja, aquele fulano que exerce uma atividade e que não paga qualquer tipo de imposto por ela, não é? Isso também é preocupante. E que o Estado naturalmente até hoje pouco, enfim, tem feito alguma coisa, mas teria que fazer muito mais. A verdade é que estamos a falar de largos milhões de euros que não entram nos cofres do Estado por ano. O que quer dizer que se o Estado de alguma maneira se compenetrasse a fazer aquilo que deveria fazer, na minha ótica, pois obviamente podia aliviar todo o outro setor, designadamente os setores económicos, o desenvolvimento, como diz a Constituição da República, na tentativa do desenvolvimento económico, e que eu ponho em dúvida, mas que desenvolvimento económico? Quais são as condições que estão criadas para esse desenvolvimento económico, não é? A verdade é que isto não podemos só ficar pela disciplina da regra a qual têm que obedecer os impostos. Não, temos que ir à prática, temos que ir diretamente ao problema para resolver o problema. Tendo em conta que este imposto só foi criado para diminuir as desigualdades, para ser único e progressivo e, acima de tudo, isto é bom que se diga, é ter em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar. Alguém se esqueceu desta norma constitucional. E por aqui penso que fundamentalmente isso dei a minha opinião acerca do que era interessante dizer. O nosso tempo voa à quarta-feira, principalmente neste bocadinho que estamos aqui à conversa. São muitas as dúvidas, são muitas as questões que são levantadas aqui. Muito rapidamente vamos aqui levantar e vamos falar uma vez mais do IRS para 2015, as principais medidas. Está aqui uma das regras novas de jogo, a tal do presente envenenado. Já que estamos no Natal, podemos falar assim. Será que o Estado português, o Fisco português, a Autoridade Tributária está a dar presentes envenenados? Temos aqui no próximo IRS temos aqui um apoio à mobilidade geográfica. Isto quer dizer que
há uma exclusão da tributação em sede de IRS da compensação recebida pelos trabalhadores por conta de outrem que trabalhem a mais de 100 km de casa. Como nós sabemos, nesta mobilidade especial dos funcionários públicos, que apanha, de facto, um conjunto de setores, a verdade é que não há qualquer compensação. Se não for um quadro superior, portanto, o resto, não há cá subsídio para ninguém, porque está a fazer mais quilómetros. Ou quer e vai e assume essa responsabilidade dessa despesa acrescida, ou nem por isso. Mas, por sua vez, portanto, há aqui no meio de toda esta conjuntura, há aqui, de facto, este benefício para alguns, que diz que há uma exclusão da tributação de 100 km de casa. Que não é para todos, é só para uma pequena parte. Por outro lado, as empresas portuguesas que precisam diariamente fazer quilómetros, tanto com uma frota automóvel, com vendedores, com distribuidores, essa mesma taxa cada vez está mais pesada. Ou seja, quanto mais despesas uma empresa tiver nas suas locações diárias, mais vai pagar, porque, entretanto, foram criados impostos novos e diferentes e extraordinários durante este ano que passou, que penalizam quem tem viaturas na rua e quem tem que, de facto, fazer estas deslocações. Isto é um pau dos bicos. Mas sem dúvida nenhuma, claro. É isso eu iria diretamente à situação e falaria exatamente na tributação autónoma. Isto para muitas pessoas poderá não querer dizer nada, mas para quem é especialista nesta matéria, naturalmente diz aquilo que lhe é próprio. A tributação autónoma foi criada também já há uns anos atrás, a esta parte, e fundamentalmente tem a ver com a questão da justiça ou da injustiça fiscal. E diz aqui, desde que o indivíduo, um empresário, não é? Um pequeno empresário, ou um médio empresário, se assim o quiser, inserido na categoria B, que disponha, ou seja obrigado a dispor de contabilidade organizada, ele fundamentalmente é sujeito às chamadas taxas de tributação autónoma previstas no artigo 73 do Código do IRS e que fundamentalmente se repartem em duas ou três questões importantes. Primeiro, os encargos dedutíveis relativos a despesas de representação. Quer isto dizer, quando o indivíduo designadamente tiver que fazer prospecção de vendas, for almoçar com o cliente, para além disto, para além de pagar a despesa, eventualmente, porque fará uma prospecção de vendas, terá que dar ao Estado 10% desse valor. Quando eventualmente tiver viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, das quais faça utilização também a favor da empresa, cujo valor seja inferior, o valor de compra, seja inferior a 20 mil euros, não é? Os encargos dedutíveis pagam também 10%. Isto em sede de IRS. Quando esses encargos relativos a viaturas ligeiras, passageiros ou mistas, mas o seu valor seja igual ou superior a 20 mil euros, pois está a pagar a módica quantia de 20% sobre todas as despesas que eventualmente fez. Vamos a ver, eu pergunto onde é que está aqui a contabilidade verde, onde é que está aqui a fiscalidade verde, onde é que está aqui o benefício que é concedido ao cidadão, que não só tem que suportar todas as despesas inerentes, diga-se passagem, à projeção da sua atividade, contribuindo para o desenvolvimento económico, paga os impostos às taxas que tem que pagar, fundamentalmente 7 mil euros, paga quase tanto, ou seja, paga cerca de metade do indivíduo, tem um rendimento de 40 mil, não é? Eu pergunto onde é que está aqui a justiça disto? Por outro lado, ainda tem que vir a pagar a tributação autónoma sobre as aquisições que eventualmente faz. Agora, as aquisições ou as despesas ou os gastos que eventualmente realiza para poder
fazer a prospecção para poder aumentar o tal rendimento económico, para poder aumentar a possibilidade de vir a criar postos de trabalho, porque naturalmente nós só queremos postos de trabalho porque naturalmente necessitamos de aumentar as nossas tarefas, aumentar a nossa responsabilidade também, e por outro lado, tendo em conta um certo e determinado volume de negócios, exige esse mesmo aumento. Bom, mas esse mesmo aumento não pode ser um aumento penalizador, não é? Nem para o empregado, nem para o empregador. E neste caso verifica-se que, primeiro, o empregador tem risco, não é? Segundo, o empregado que eventualmente não ganhe os míseros 500 euros de ordenado mínimo, não é? Que fundamentalmente não lhe dá-lhe para sobreviver, não lhe dá para viver, dá para ir sobrevivendo. A verdade é que se ganhar nem que seja mais 1 cêntimo do que isto, já está a pagar imposto. Portanto, a questão pensa aqui, a verdade é esta: onde é que está a justiça, quando francamente o Estado, em vez, por exemplo, de reduzir as suas despesas no seu conjunto administrativo governativo, fundamentalmente reduz em 0,3 a despesa primária dos ministérios. Eu perguntei o que é isto de despesa primária, não é? A verdade é que realmente, vamos lá ver, tendo o Executivo, diga-se passagem, o Governo, cerca de 300 viaturas, não é? A que correspondem a outros tantos motoristas, tendo realmente todas as mordomias que têm, eu pergunto não seria tempo, já que estamos em austeridade, que o Estado começasse pelo Estado, não é? Não será isto que se chama justiça, não é? A justiça distributiva não começa com o exemplo dado por quem tem poder de mando, ou tem que começar por quem não tem sequer pão para comer? Estamos mesmo a terminar. Só uma última questão. Vamos poder concluí-la para a próxima semana, na próxima quarta-feira, mas vamos lá falar aqui de mais um presente. Espero que não seja envenenado mais um presentinho de Natal. Já ficámos a saber e a conhecer as novas regras das empresas portuguesas. Há um regime simplificado para os novos empresários. O que é isto deste regime simplificado? O regime simplificado, naturalmente, é um regime bastante favorável à máquina do Estado, e bastante favorável à máquina do Estado porque naturalmente, os empresários que optarem por esta situação, primeiro têm que ter um período de permanência de 3 anos nesta situação. Depois, só de forma excepcional é que poderão sair dela. Mas a verdade é que este regime simplificado exige naturalmente que a declaração da atividade ou a declaração de alterações também seja entregue até 31 de março de cada ano, onde se pretende realmente fazer a efetivação desta situação, e corresponde a um volume de negócios anual e líquido de 200 mil euros. Estava fixado em 150 mil e foi aumentado para 200 mil. A verdade é que voltamos ao mesmo. O cálculo do rendimento, neste caso, sobre a carga fiscal, diga-se passagem, que cai sobre este regime simplificado. Então, se falarmos dos coeficientes, os coeficientes são as taxas que são aplicadas aos diversos tipos de estabelecimentos. Falamos do estabelecimento que vende mercadorias e produtos, bem como prestações de serviços, atividades hoteleiras similares, restauração e bebidas. Para 2014 é aplicado o coeficiente 0,15, ou seja, de 15%. Os rendimentos das atividades profissionais, os chamados trabalhadores liberais, a tabela é exatamente igual a 2013, é de 75% sobre o rendimento. Estamos a falar sempre sobre o rendimento. Os subsídios destinados à exploração, muitas das vezes os contribuintes não se apercebem que o subsídio destinado à exploração fundamentalmente é tributado.
Então o que é que acontece? Ignoram, não comunicam ao seu contabilista e depois lá veio o Estado perguntar: sei lá, Sr. Fulano, o que é que o senhor fez? O que é que o senhor fez ao subsídio? O que é que o senhor não o incluiu? Não é? Não o incluiu, não o fracionou ou não o incluiu por todo. Bom, mas esses pagam 10%. São tributados, não é? Pagam, são tributados a 10%. Os subsídios não destinados à exploração são tributados em 30% e os restantes rendimentos de categoria B, exceto os subsídios não destinados à exploração, voltam a ser tributados à taxa de 10%. Isso quer dizer, se o indivíduo tiver um rendimento de 100 mil euros em qualquer destas situações, o primeiro caso, ou seja, na atividade hoteleira, é tributado por 15%, na segunda, nos rendimentos as tabelas profissionais, ou seja, os chamados trabalhadores independentes, a 75% e assim sucessivamente. Dr. Manuel Penteado, vamos embora hoje, vamos voltar na próxima quarta-feira para continuarmos a falar de fiscalidade. Muito obrigado por estar aqui uma vez mais e marcamos encontro então para a próxima semana e vamos continuar ainda a falar aqui deste regime simplificado que para já acabou também por atrair a atenção dos empresários portugueses. Eu tenho especial interesse, fundamentalmente, em trazer até todos. Então, combinamos para a semana que vem. Fiscal. Muito obrigado pela grande abraço.